Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: até onde vai o mandamento de honrar pai e mãe? Começo com o pastor Adriano Moreira, que é pastor da igreja em Costa Barros, Igreja Evangélica Ministério Restaurar, em Costa Barros. Mais uma vez, é um privilégio estarmos aqui, e esse é um tema que nós diríamos um tema muito pertinente, um tema que sempre precisa ser, mais uma vez, falado, ensinado, também até, de certa forma, debatido. E até onde vai o mandamento, né, de se honrar pai e mãe? A gente precisa relembrar que ele começa especificamente no Decálogo, né? Êxodo capítulo 20, verso 12, onde vem primeiro o registro nas Escrituras sobre esse mandamento. É repetido no Novo Testamento também, nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente escrevendo aos Efésios, e ele vai mais uma vez dizer que é preciso honrar. Inclusive é o único mandamento que tem a promessa, né, da longevidade. E qual o princípio central disso? O princípio central é o honrar, que é algo permanente, sim, tá? Só que a gente precisa entender que muda ao longo da vida a maneira como essa honra ela é direcionada a esses pais, né? Por exemplo, na infância, essa honra está muito restrita à obediência, no sentido de obedecer aquilo que está sendo ordenado pelos pais. Na vida adulta, isso já inclui o respeito, isso inclui o cuidado, isso inclui a dignidade, né? E não necessariamente o que nós chamaríamos de uma submissão irrestrita, independente de qual foi a ordem que foi dada ou o direcionamento que foi dado. Mas, a princípio, eu entendo que nós precisamos discernir bem o que significa honra, porque talvez hoje nós tenhamos assim, muita confusão sobre o que seja honra, e muitos acabam traduzindo como uma submissão irrestrita, uma obediência cega. Mas aí, com certeza, durante o debate aqui, a gente vai, né, esclarecer um pouco mais isso. Mas, a princípio, sim, a honra, ela permanece, é um mandamento, é um princípio. Apenas ao longo da vida a gente precisa ir discernindo como essa honra ela é feita, como ela é praticada, como ela é direcionada para os nossos pais. Ou o senhor acha que existem situações em que o filho está autorizado a desobedecer seus pais? Justamente como falamos aqui anteriormente, quando a gente está falando de honrar, isso não pode ser entendido sempre, né, como uma obediência irrestrita. Exemplo, a gente tem, nessa pergunta, a gente poderia dizer assim, não e sim, porque vai depender do que está sendo ordenado, o que está sendo ordenado. Então, por exemplo, Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 1, ele vai dizer que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Esse é um detalhe do texto, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O que isso significa? Implica limite. Ou seja, essa obediência está condicionada, a princípio, à vontade de Deus. Aí a gente tem outros textos bíblicos que vão dizer que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, um adulto não está debaixo de uma autoridade irrestrita dos pais, ainda que a honra ela permaneça, e tem outras formas de se honrar esse pai e essa mãe. Um outro texto que nos dá essa base de se saber o que obedece ou não diante dessa ordem que veio, é quando o texto de Gênesis 2:24 vai nos dizer também que o homem deixará pai e mãe e há de se formar uma outra família, e passa a ser também ali uma autoridade. Então, ou seja, há uma nova estrutura de autoridade em relação àquele que é o adulto que agora já formou uma nova família. Portanto, a resposta ela vai ser sempre dependendo do que foi dito, do que foi ordenado, do que foi exigido desse pai. Então, aí, não se é alguma coisa que não é no Senhor, se é alguma coisa que desonra a fé, se é alguma coisa que desonra a dignidade humana também, se é alguma coisa que foge os princípios até da lei, por exemplo, a lei dos homens, mas a lei. E sim, se é alguma coisa que de fato não quebre nenhum desses princípios, aí esse filho pode também, não só na honra, mas também na obediência, obedecer a esse pai ou a essa mãe. Agora, como é que a gente
pode entender a questão de honrar pais que erraram ou causaram feridas? Será que a partir do momento que alguém toma uma atitude dessa, deixa de existir a obrigação de honrar? De fato, é uma pergunta e uma causa, uma realidade, né, dificílima. Principalmente nós que atendemos, né, aqueles que nos procuram como pastores, e que muitas vezes, e deve-se até registrar que a quantidade não é pouca não, tá? No meio cristão, em outros meios, de gente que foi ferida exatamente por aqueles que deveriam ter sido os que deveriam ter cuidado, criado, ministrado um amor, graça e etc. Bom, primeira coisa que é importante ser dito é que a Bíblia ela não ignora que pais podem falhar. Você vai encontrar Colossenses 3:21, que é um dos textos que vão simplesmente Paulo dizendo assim: pais, não irriteis vossos filhos. Então, esse é um texto que ele vai trazer para a gente a informação de que os pais, mesmo sendo autoridade, podem errar, podem causar feridas, podem machucar, podem de alguma forma marcar, de certa forma, o coração, a alma desse filho. O que a Bíblia ela pode nos ajudar nesse sentido? Primeiro, a gente reconhecer que pais podem ferir, pais podem falhar. Mas como é que esse filho ele pode, não é só honrar, mas também se salvar? Porque eu penso que são as duas coisas que precisam acontecer. Ao tempo de que, como é que eu honro um pai que me feriu? Como é que eu honro uma mãe que me feriu? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu me salvo dessa ferida? Porque, como foi dito aqui já pelo pastor, é uma coisa que pode percorrer séculos, né? De forma meio exagerada de dizer, mas séculos, né? No coração da gente. Primeiro, a Bíblia vai dizer para a gente que a gente precisa tentar trabalhar de não retribuir o mal pelo mal. Né? Romanos 12:17 é um dos textos. E aí vem uma outra coisa que eu sei que é mais trabalhosa, mas ela precisa ser tratada, não permitir que a amargura ela realmente aconteça no nosso coração. Domínio. É isso. Hebreus 12:15 o texto vai dizer assim: raiz de amargura. E isso significando dizer que a amargura, antes de se tornar amargura, por isso raiz, ela primeiro foi a mágoa, primeiro foi a ferida, primeiro foi qualquer outro sentimento desse que, se não tratado, vai enraizando até se tornar amargura. E aí uma coisa que o senhor pastor Martim falou é a prática do perdão, que aí é onde a gente se salva. E eu sempre digo assim: se a gente não quiser, inclusive Jesus chega claríssimo a dizer isso também está lá em Lucas, que para a prática do perdão a gente precisa de fé. Porque é aquele momento em que os discípulos, quando Jesus está falando sobre perdoar, e eles veem assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque eu sempre digo assim: perdão precisa ser a partir da fé que nos ajuda, mas se não tiver fé, tem a lógica. Qual é a lógica? A lógica é que quando eu perdoo, o primeiro a ser salvo dessa escravidão sou eu que perdoei. Porque quando a gente não perdoa ou até não recebe o perdão, a gente fica nesse laço, a gente fica nessa cadeia. E isso pode ser 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, ou até que a morte chegue. Então, qual o conselho bíblico disso? Não retribuir o mal pelo mal, evitar de todas as formas que a amargura chegue à amargura, todo aquele sentimento prévio ser tratado, e a prática do perdão. Ou seja, tentar liberar o seu coração. E perdão não é uma questão de emoção, é uma questão de decisão. Por isso que nas Escrituras vem como ordem. E não apenas como diz assim: Adriano, quando sentirdes melhores... Não é uma sugestão. Não é sugestão, perdoai uns aos outros. Então eu tenho que, aqui na consciência, entender que esse é o caminho que me salva primeiro. Não tem como jeito, não tem outro jeito. Pode até ser uma forma egoísta de dizer, mas me salva primeiro. Mas eu também estou perdoando até aquele que nem merece. E outro detalhe: perdão não é para quem merece. Se merecesse, não precisaria. Não, é verdade.
há momentos em que a pessoa está vivendo uma situação que talvez não tenha condições de zelar. E como disse o pastor ali, é possível que talvez isso seja até uma tentativa de honrar. Como é que o senhor enxerga isso? Eu responderia dizendo que depende da motivação e da forma. Né? O que está motivando um filho colocar um pai no asilo, né? Pai ou mãe, e de que forma que isso está sendo feito? A gente não pode esquecer do princípio bíblico que Paulo deixa escrito para Timóteo, né? 1 Timóteo 5,8, dizendo que se alguém não cuida da sua casa, né? Família, é pior do que o infiel, né? Ou negou a própria fé. Esse é um princípio, né? Então, portanto, assim, filhos devem cuidar dos pais na velhice da melhor forma possível, dentro da sua limitação, dentro da sua condição, mas esse princípio, né, deve ser obedecido. Mas o que precisa ser visto e observado também, que a gente não pode negar, é se de repente esse filho ele esteja, por exemplo, sozinho, esse filho esteja em situações específicas que não está conseguindo cuidar. Deixa eu dar um exemplo bem próximo, que é o caso de uma ovelha que ela foi ficando com aqueles sintomas de Alzheimer e foi piorando, tendo apenas 2 filhos. Só que um é o filho que não é filho. Né? E aí, que no caso é um casal de filhos, e aí quem segurou toda essa como diz outro, essa peteca, como a gente diz, né? Foi a filha. E com 2 filhas pequenas em casa. E foi piorando a situação. E aí foi questões médicas, etc. Foi diagnosticado, na verdade, nem mesmo com um Alzheimer, mas com uma espécie de demência. Foi aí que eu até descobri que existe 16 tipos de demência e tal. Então virou aquela pessoa dentro de casa, a mãe, né, dessa irmã, e que essa é ovelha, de defecar, de passar na parede e de acender fogo e de uma série de situações. Colocar todo mundo em risco. Tudo em risco. E ela ficou no dilema. E o grande dilema foi: pastor, estou sem condições de conseguir cuidar, e ao mesmo tempo eu estou resistindo a ter que colocar, né, em uma casa de asilo, porque infelizmente, enfim, ficou naquele dilema. E aí, quando eu percebi que a situação era uma situação que ela não estaria em condição de cuidar e de honrar, né, dessa mãe em casa, eu disse: minha querida, tranquilize seu coração, você tem da minha parte um conselho de que é a melhor posição, né? Então, pastor Martim, ela conduziu a mãe para uma casa, né, correta, direitinha, visita direitinho. Nós, como igreja, visitamos constantemente, porque no caso dela, ela não tinha condição de sozinha, com 2 crianças também pequenas, cuidando da terceira, né, que se tornou a mãe, e numa situação em que também precisava muito de medicação, né, constante, e financeiramente também, porque aí ela precisou ter que trabalhar, porque só o esposo, né, e o esposo também, que foi tentando ajudá-la, no final das contas também pulou do barco, né, e ela ficou numa situação bem complicada. Então, assim, eu acredito que numa situação assim de exceção, digamos assim, a regra, a gente acaba não tendo muito, né, por onde correr. Mas o princípio é esse. O senhor acha que tem ainda essa obrigação, esse mandamento vale para alguém que abandona um filho? Pais são os que têm relacionamento. Pais são os que, de fato, criam. Pais são aqueles que, de fato, cuidam. Pais são aqueles que, de fato, ministraram carinho, amor, cuidado e todos os perrengues da vida na criação de filhos, independente se são biológicos ou não. Essa é a minha visão. E acredito que possa-se ter até um pouco do respaldo do contexto bíblico, porque é muito interessante que Jesus nos ensina a nos relacionar com Deus como Pai.
E quando Paulo também vai dizer, Romanos 8, verso 14 e 15, de que quando nós somos confirmados pelo Espírito de Deus em nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus, e a palavra ali é Abba, né? O carinhosamente ali do aramaico, o pai. E aí ele usa o termo de adoção, e adoção naquele contexto bíblico significava que quando um casal estava adotando um filho, o sobrenome daquele filho da família anterior tinha que ser cortado, eliminado, para que agora então tivesse o sobrenome da família atual, significando dizer o seguinte, pai aqui agora somos nós. E naquele contexto, tanto os filhos biológicos como o adotivo tinham direito igual em relação à sua herança. Então eu trago isso como um contexto bíblico para entender que o sujeito que chega depois de 40 anos, não existe uma obrigação. Pode existir apenas um princípio do amor, um princípio da misericórdia, um princípio da compaixão, se aquele quiser e puder, seja de uma forma ou de outra, ajudar, ok. Mas não aquela obrigação de que agora, porque está livre desse mandamento. Está livre desse mandamento.